O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Está consumado. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo dentro de uma visão em que nós entendemos que é fundamental para não abalarmos os nossos corações e não trazermos tantas indefinições para a nossa caminhada. Nós estamos caminhando bem, nós estamos avançando, mas existem coisas que acontecem exatamente para que a gente possa entender um pouco mais do que é uma vida que possa trazer afinidade espiritual para cada um de nós. Estamos mais vendo nesses últimos tempos são mensagens através de todas as redes sociais mostrando uma catástrofe, mostrando um momento trágico em que a nação está passando e deixando as pessoas cada vez mais tensas com tudo isso que está acontecendo. Essa tensão leva as pessoas a um descontrole mental, a um descontrole emocional muito grande. O que estamos
presenciando é exatamente pessoas sendo abaladas profundamente no seu cognitivo e levando a momentos trágicos na sua vida. Então nós precisamos ter calma, ter paciência, entender um pouco do que a palavra de Deus está falando, para que a gente não entre nesse desespero. É muita gente preocupada financeiramente, é muita gente preocupada com o seu bem-estar, em não pegar determinado vírus, enfim, várias colocações estão sendo feitas, cada vez mais trazendo como eu já falei, essa tensão, essa angústia muito grande. Mas vamos aqui, Atos capítulo 1. Ele diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes, Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Toda a família de Jesus, então, estava reunida no cenáculo, esperando exatamente a descida dele, os irmãos de Jesus. Atos 1, do versículo 6 até o versículo 14. Ok? Essa foi a recomendação de Jesus, e é interessante quando olhamos aqui, Jesus dizendo para esses apóstolos, preocupados exatamente quando seria o tempo dessa restauração, dessa mudança, dessa volta dele. Ele diz: não compete a vocês, não compete a ninguém, não compete a estar falando, não compete a conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A preocupação aqui não é saber tempo. Isso é uma exclusividade do Senhor nosso Deus. Não nos interessa saber época, isso é uma exclusividade do Senhor Deus. Nem ao Senhor Jesus ele permitiu que o conhecesse, esta volta, ou soubesse desta volta. Mas é uma exclusividade do Pai, isso. Então essa preocupação nós precisamos tirar.
de ficarmos preocupados se é ou não a volta do Senhor Jesus. Se tudo isso que está acontecendo na nossa nação é uma volta do Senhor Jesus. Não nos compete saber disso. Compete entender, e aí sim, que tudo isso são sinais. Mas não compete saber o tempo. Ok, então ele mandou que ficassem em Jerusalém e que a descida do Espírito Santo seria para que eles fossem testemunhas em todos os lugares. Esta é o que eu e você precisamos estar preocupados, em sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, em testemunhar a palavra de Deus, em testemunhar com que as pessoas entendam quem é Jesus Cristo e não ficarmos preocupados com a volta ou não. Precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que quando ele voltar não é diante de tensões, não é diante dessas aflições, onde as pessoas estão preocupadas, estão em casa, estão fazendo suas orações, estão se preparando, achando que este é o período em que o Senhor Jesus estará voltando. Ele diz, não compete a ninguém. E sim, a palavra de Deus diz que quando ele voltar, estará tudo normal. Homens e mulheres se casando, trabalhando, os agricultores no campo, colhendo, fazendo suas atividades, normal. Estarão tudo numa normalidade. Então, quando ele voltar, não existirá todos esses tremores, essas angústias, essas aflições. Ele voltará quando o tempo estiver normalizado. Pela palavra dele, é quando tudo estiver acontecendo normalmente, como foi no tempo de Noé, onde tudo estava normal, mas Noé estava se preparando para aquilo. Então, se nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar, e ele já nos transmitiu a mensagem da sua volta, então nós precisamos estar preparados para esta volta. Não preparado em ficar dentro de um templo, dentro de um lugar, mas preparado em estarmos em todo o tempo trabalhando, fazendo as nossas atividades, por onde estamos andando, aonde estamos entrando, o que estamos fazendo, produzindo, crescendo, desenvolvendo, mas estaremos sim preparados diante de tudo isso que nós estamos fazendo normalmente. Como sempre, os filhos de Deus estão trabalhando, exercitando e fazendo todas as suas atividades normais, mas estão sempre preparados para esta volta. Isso é a verdade da palavra de Deus. Não adianta ficarmos agitados, preocupados, que venham a nos trazer angústia, trazer uma certa emoção. Então o que estamos vendo hoje é exatamente um monte de palavras emocionadas, mandando que o povo se prepare, que ele está voltando. Eu estou avisando a igreja e tal. Não, ele já avisou desde os discípulos que eles estariam voltando. O anjo mesmo avisou aos discípulos, olha, varões, vocês estão aí olhando, esse mesmo Jesus que subiu irá descer exatamente um dia, do mesmo jeito que subiu. Então nós precisamos estar preparados, mas não angustiados, não agitados. Esse vírus foi exatamente algo que está proporcionando à igreja um crescimento. Proporcionando um crescimento. Não uma volta do Senhor Jesus. Ela está proporcionando agora um crescimento para a igreja. Presta bem atenção nisso. Tudo isso que está acontecendo serve de crescimento. E é isso que nós precisamos estar preparados. A igreja estava muito acomodada dentro das suas igrejas. Estava dentro do conforto. A acomodação é exatamente uma paralisação da mente. Quando eu estou acostumado, quando eu estou tranquilo, a minha mente está parada. Quando eu digo que está tudo bom, eu estou dizendo que não precisa avançar mais, não preciso ir além.
se está tudo bom, se o que eu fiz está bom, não existe crítica em cima disso, se o que eu fiz está sendo aplaudido e etc., é porque exatamente a minha mente vai ficar paralisada naquilo. Esse é o ponto principal. Eu não posso ficar parado em cima daquilo que eu estou fazendo. Eu preciso avançar. A metanoia que nós tanto falamos é exatamente você ir além. Meta, além. Noia é mente. Então eu vou além da mente. E quando eu não vou além da mente, eu justamente fico paralisado, achando na minha caixa de conforto. Então isso é muito bom. A igreja estava assim, na caixa de conforto, entre quatro paredes, crescendo dentro da igreja, muita gente, muitas igrejas, muitos palacetes construídos como templo, mas que serviam apenas como palacete, é apenas uma fachada para que produza dinheiro e etc, etc, etc. Não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar exatamente no ponto que nós estamos falando. Então, esse vírus veio para essa pandemia, né? Estão chamando, Covid-19, veio exatamente para nos dar algo a mais, para fazer com que a igreja passe a ir além da igreja. E aí, com essas quarentenas que nós estamos vivendo, as pessoas estão se acostumando a fazer suas gravações, suas lives, e colocar no YouTube, colocar em todos os aplicativos, e além disso fazer as suas chamadas, transmitir igrejas, os pastores apenas lá no púlpito da igreja transmitindo, ou em casa mesmo transmitindo suas mensagens e para toda a igreja toda entrando no aplicativo Zoom, cada um no seu lugar, podendo realmente desfrutar das mensagens, e isso é fantástico. Então a igreja desenvolveu, saiu de quatro paredes e passou a ser várias igrejas espalhadas por todas as cidades, ou por todo o Brasil, por todo o mundo, né? O que está acontecendo é globalizado. Então em todo o mundo está as pessoas assim, vivendo em suas casas, recebendo suas mensagens, transmitindo suas mensagens, evangelizando através das mensagens e edificando as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas acontecem, as perseguições, as pestes, as dificuldades acontecem para que desenvolva um crescimento grande na parte. Assim foi toda a trajetória bíblica. Você não vê exatamente algo acomodado dentro da palavra de Deus. Sempre que existe o crescimento, existe por motivo de uma perseguição, por motivo de uma tragédia. Acontecem as perseguições, acontece com que as pessoas sejam mais humanas, as pessoas se doem mais por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão como mendigos. As pessoas se voltem mais para esse amor, para essa koinonia. Então, naquele tempo isso aconteceu. Atos continua falando, no capítulo 2, exatamente isso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um deles ouvia falar na sua própria língua. Então o que os discípulos estavam falando
não eram línguas estranhas, era a própria língua de cada região, daqueles que ali estavam naquela festa. Estavam, pois, e presta atenção a esse versículo, estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos eles que aí estão falando? E como, olha aí, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então o que eles estão falando é na língua materna de cada região. Ou seja, cada região está ouvindo a palavra de Deus. Cada língua, a sua própria língua materna, está ouvindo da boca dos discípulos, segundo o Espírito está permitindo que isso aconteça, estão ouvindo a mensagem nas suas próprias línguas maternas. Somos pardos, medos, alamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem. Atos 2, de 1 a 10. O Espírito Santo desceu sobre eles e proporcionou a esses discípulos que eles saíssem e pregassem exatamente cada um na língua materna de cada região. E aí aconteceram os milagres, a cura de um coxo, mas imediatamente depois de tudo isso normalizado e de uma vibração imensa pela descida do Espírito Santo, pelo poder que eles estavam tendo, pela desenvoltura de cada um, estava tudo normalizado. O que acontece? Capítulo 4 diz que Pedro e João foram presos. Capítulo 5 diz que Ananias e Safira morreram, porque mentiram. Estevão, no capítulo 7, exatamente é preso e faz a sua defesa. E aí o que acontece? Acontece a primeira perseguição à igreja. Diz que Saulo consentia na morte de Estevão. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Atos 8, de 1 a 3. Filipe, então, começa a pregar em Samaria. E aí, continua os discípulos pregando em várias regiões. As pessoas que foram dispersas pregando e levando essa mensagem de Deus. O que eu estou dizendo? Que as perseguições existem para que o reino de Deus cresça. E tudo isso que nós estamos vendo, eu não posso associar senão a esta condição do que o Senhor Jesus está dizendo. Não sabemos o tempo que ele vai voltar, mas sabemos que ele vai promover no nosso meio todas essas perseguições. Essas coisas serão permitidas por ele. Agora, são os homens que fazem com que determinadas coisas aconteçam. O Senhor deixa o livre-arbítrio para cada um. Então cada um faz da sua maneira. Uns conseguem ser mais controlados emocionalmente, outros nem tanto. E assim acontece acidentes, acontece mortes, pessoas desesperadas que pularam de prédios e morreram, buscaram suicídio e tantas outras coisas. Aí porque Deus está permitindo, Deus está no controle de tudo isso. Agora ele deixa o livre-arbítrio para que eu e você possamos escolher que direção vamos tomar. Ele não é aquele que chega e impõe, mas aquele que permite, deixa que a nossa mente possa exercer, e
nós temos esse poder na nossa mente de exercer o bem ou o mal. Dentro de nós está o bem ou o mal. A quem você vai alimentar, quem você vai dar ênfase, é o que vai produzir em você. Então o seu domínio está interno. Quando você conhece o seu interior e domina o seu interior, essas ações são transmitidas para o exterior. Nós podemos ser controlados no exterior quando controlamos o nosso interior. Então, primeiro está em nós controlarmos o nosso interior para que o nosso exterior possa produzir exatamente aquilo que o nosso interior está produzindo. Então você tem a mente de Cristo. E a sua mente é quem vai direcionar. Jesus Cristo tinha a mesma mente que eu e você temos. Como homem, estou falando. Como homem, ele tinha a mesma mente. Controlar ou descontrolar. A de querer exatamente, em alguns momentos, quebrar tudo e de entender que precisa haver um controle emocional. E esse controle ele mostrou diante de Pilatos, esse controle ele mostrou diante da traição de Judas, esse controle ele mostrou diante a sua caminhada com aquela cruz até o Calvário. Esse controle ele mostrou sendo pregado naquela cruz. Esse controle ele mostrou quando no final ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas Jesus teve o seu momento de crise, o seu momento de dificuldade, o seu momento de querer retroceder. Foi quando ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Ele estava ali querendo não passar pelaquela dor. E ao mesmo tempo o Espírito do Pai disse para ele: não, perdoa-me, Pai, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Então, isso é que é interessante quando nós controlamos as nossas emoções. E nesse momento, é um momento de controle. Jesus lá no Calvário pregado, e as suas últimas palavras foi exatamente isso: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se eles soubessem, eles não estavam fazendo o que estão fazendo. E assim abençoou todos. E todos ali foram libertos e tiveram o seu livre-arbítrio para fazer o que você deseja fazer. A sua mente é quem lhe controla. Você pode ser uma pessoa descontrolada, você pode ser uma pessoa controlada. Não estou dizendo que uma pessoa controlada em alguns momentos não vai ter os seus momentos de crise. Isso acontece com cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, podemos, nas nossas crises, entender que não é o caminho ideal para nos conduzir. Todo ser humano precisa de perdão, todo ser humano precisa de uma mão amiga, de um abraço. E isso é o que é importante. Então, enquanto estamos em casa, vamos aproveitar exatamente essa dispersação em que tivemos da igreja como prédio ali, como todos reunidos. Estamos dispersos para pregar para todas as regiões. Então, através dos seus aplicativos, você prega e essas mensagens chegam em todas as regiões que for disponível para isso. Então, você está sendo exatamente este povo que recebeu a perseguição e saiu pregando em todas as regiões. Foi isso que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ide por todos os cantos, os lugares, pregando, né, a minha palavra, evangelizando até os confins da terra. Então, essa mensagem é para que nós possamos ter coragem cada vez mais e crescermos. Aquilo que hoje nós estamos fazendo é exatamente uma mensagem de reforçarmos o nosso espírito, aquele que nós recebemos do Senhor, que diz que estaríamos recebendo o poder do Espírito Santo e assim podemos pregar esta palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um e que possamos reencontrar, né, em breve a nossa igreja, mas com este entendimento de que a igreja é uma acomodação. O que nós precisamos é estar nessa dispensação do Senhor, pregando para todas as pessoas. Sei que muitos missionários,
pastores, evangelistas já estavam fazendo isso, mas era um número muito pouco. E tudo isso está acontecendo para que haja um despertamento. Então, como o Senhor trabalha, Ele trabalha com avivamentos. E avivamentos é a hora em que nós vamos ser dispersos por todas as regiões, pregando a palavra de Deus. O Senhor trabalha, e isso que nós estamos vendo, esse vírus, é um avivamento para a igreja, para o povo, para as regiões. É um avivamento para todos nós, em todos os lugares. É um avivamento. Tudo isso que nós estamos vivendo. A perseguição à igreja, lá no tempo dos apóstolos, isso continua até hoje. Precisou de avivamentos para que fosse mudado, a igreja se reencontrasse novamente, através de todos os nossos antepassados, né? Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros que fizeram com que houvesse uma mudança geral na mente das pessoas. E foi através de perseguições que tudo isso aconteceu. Também hoje nós estamos precisando desse avivamento e que seja exatamente para o crescimento de toda a igreja. Assim nós acreditamos. Assim estaremos mais fortes quando voltarmos a nos reunir, mas entendendo de que podemos continuar assim. Que Deus abençoe a todos nós e que estejamos em breve juntos. É bom estar com os irmãos, é maravilhoso, é koinonia. Que tudo isso sirva para o crescimento geral de todos nós. Deus abençoe.